Qual é o quinto marco da profecia? João Batista. Então João Batista vai fazer o fechamento desse ofício nos moldes da velha aliança. A palavra de Deus diz que a profecia, o profeta, ele vai até João, o modelo antigo de profecia, ele vai até João Batista. Então Malaquias anuncia que o Messias seria precedido por uma reaparição de Elias. Muitos não entendiam, pensavam que Elias ia voltar, mas não é isso que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está falando que o Espírito, a vontade, o ministério de Elias estaria sobre João Batista. Por quê? João Batista prepararia o caminho para o Messias. Então, como cumprimento dessa profecia, o Espírito ou a autoridade de Elias se fez ouvir novamente a partir da figura de João Batista. A característica e a mensagem de João Batista constituem uma espécie de descrição sumária da mensagem profética de seus antecessores, ou seja, João Batista ele vai ser um resumo de tudo aquilo que os profetas profetizaram antes dele. Ele é um personagem muito importante, ele é um personagem fundamental no estudo da profecia, porque todos os profetas apontaram para este momento, apontaram especificamente para o quadro que João Batista estaria introduzindo, que é o nosso sexto marco, que é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, Jesus é o sexto marco da profecia. Tudo aquilo que foi profetizado antes converge em Jesus. Inclusive, todas as três mediações. Você tem o ofício profético, o sacerdócio e o reinado. Todas essas mediações elas vão convergir em Jesus Cristo. Há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, é por causa do Filho que tudo aquilo, todo aquele movimento, toda aquela fala existiu. E a Bíblia deixa claro que antes falou pelos profetas, agora falaria por quem? Pelo Filho. Ou seja, a mediação não é mais do homem ungido, a mediação é do ungido de Deus, do Filho ungido de Deus. Mas agora alcançou ele ministério mais excelente quanto mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Então, é a figura do Messias. Qual é essa melhor promessa? A melhor promessa é a promessa que foi feita para Abraão. Por isso que o autor de Hebreus ele vai sempre bater muito forte nisso. Olha, você não pode pegar um pacto do meio e anular o primeiro. O primeiro era a promessa. E Jesus ele é o cumprimento da promessa. Então, os profetas eles vão sempre apontar para a direção de Cristo. O ministério característico dos profetas na antiga aliança chega ao final com a vinda de Jesus, o último e maior profeta. Todos os profetas predecessores apontaram para ele. Com a vinda de Jesus, a orientação futurista da profecia teve de sofrer uma mudança permanente. Então a ideia de dia do Senhor, em que ele havia de manifestar-se com todo o seu poder, já estava presente em todos aqueles livros ali. Por outro lado, acentuavam que para um povo desobediente seria um dia de trevas e não de luz. Ou seja, o grande e terrível dia do Senhor seria uma bênção para alguns e seria terrível para outros, para aqueles que não aceitassem. O cumprimento de tais promessas vem quase sempre associado a uma pessoa apresentada sob diferentes formas e ultimamente designada por Messias ali em Daniel. Isaías vai chamar ele de Deus forte, Jeremias vai chamar ele de Senhor, justiça nossa, Miqueias vai dizer que as suas saídas são desde os tempos antigos, Daniel vai dizer que o seu domínio é eterno e que ele nunca passará. Zacarias vai chamar de companheiro do Senhor dos exércitos e Malaquias irá chamar de anjo da aliança. Então, no decurso de sua vida terrena, Jesus cumpriu numerosas previsões relacionadas ao seu respeito.
Em seu conjunto, essas profecias são um testemunho convincente da condição única de Jesus como enfoque da profecia, da palavra profética. Então nós temos diversas profecias aqui se acumulando, apontando para esse que seria realmente o Messias, o ungido de Deus. Então olha só, como é que fica essa questão da unção? Nós temos na unção no Velho Testamento fracionada entre a figura do sacerdote, a figura do rei e a figura do profeta. Só que com Cristo vindo, essa unção, ela não mais está fracionada, porque o governo está sobre os seus ombros. Este é aquele que faz a expiação pelo pecado. E ele também é aquele que traz a palavra de Deus. O que Hebreus diz? A nós falou nos últimos dias pelo Filho. Então, não somente as profecias apontam para ele, mas as próprias missões que o Espírito Santo desempenhava nessa terra já mostraria quem seria esse Messias, quem seria esse ungido de Deus. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas. Então a unção de Deus, ela não está mais sobre pessoas isoladamente ou exclusivamente ungidas. A unção, a partir deste momento, ela está sobre o Filho. Ele é o expoente, ele é a vanguarda do sacerdócio, do rei e do profeta a partir desse momento da nova aliança. Esse movimento do Espírito Santo é um apontamento também profético. Os profetas, eles também falaram sobre o Espírito Santo. Primeiro, que esse Espírito, essa unção, ela estaria sobre Cristo. Ou seja, Isaías 61 vai dizer que a unção do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre Cristo, porque ele o ungiu para apregoar, para pregar, para curar. E quando Cristo, ele então é assunto aos céus, para onde vai essa unção? Também é um apontamento profético. Joel vai dizer que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, aquilo que Pedro chama ali no Pentecostes. Ele falou, isso daqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O que é essa carne que ele está falando? É exatamente o corpo de Cristo. Então a igreja, ela é o último marco da profecia. A noiva, ela é figura do serviço que edifica o próprio corpo. É importante aqui observar que aqui já não existe mais a figura exclusiva do homem ungido, mas sim a imagem inclusiva do corpo ungido de Deus. Então, quando a gente pergunta assim, quem que é o ungido de Deus na nova aliança? Ora, o ungido de Deus é todo aquele que está no corpo ungido de Deus. É por isso que o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele é como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça e desce pela barba até a orla de Arão. Ou seja, o que é essa figura de Arão? A figura de Arão é a figura do sacerdote ungido. Então, quando esse óleo ele é derramado na cabeça do sacerdote, ele também vai para o seu corpo. Então, a igreja, ela é o corpo do sacerdote, do sumo sacerdote ungido. E para onde que foi essa unção? Da cabeça para o corpo. Por isso que o texto aqui de 1 João vai ser muito claro quando ele diz assim, ora, vós tendes a unção por parte do santo, e todos têm de conhecimento. E quanto a vós,
a unção que dele recebestes fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecer. Observe que esse texto está falando que a unção ela é recebida direta de Cristo, por parte do Santo. E se nós recebemos dela, ela permanece em nós. Isso é muito importante, porque ele está dizendo aqui claramente que nós não buscamos a unção de Deus em homens ungidos. Nós buscamos a unção de Deus em Cristo. Ou seja, Cristo, quando me resgatou, ele me colocou no corpo e ele mesmo me ungiu. Essa unção vai permanecer onde? Vai permanecer em mim. E não há necessidade que ninguém me ensine. A palavra que ensinar tem a mesma raiz para transmitir. Ou seja, não é necessário que ninguém me transmita, porque eu estou nele. Por isso que ele termina o texto dizendo, assim nele permanecer. Assim nele permanecer. Ou seja, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu sou ungido de Deus em Cristo Jesus. Isso é muito importante até para refutar heresias. Por exemplo, você tem uma característica de todas as seitas, é que as seitas elas se colocam como aquelas que vão trazer a salvação para o mundo. Então, se você está em determinada seita, quando você sai, qual é a coisa que o dirigente daquela seita vai dizer para você? Olha, você está perdendo a sua salvação. Porque para uma seita, a salvação está ligada a eles, ao estar com eles. Muitos pastores também usam, pastores que se intitulam evangélicos, dizem isso. Eu já recebi pessoas vindo de outra igreja que falaram, olha, meu pastor falou que eu estava perdendo a salvação. Então, esse é o mesmo pensamento de seita, e é um pensamento antibíblico, porque a Bíblia deixa claro que nós temos que permanecer em Cristo para nós estarmos ungidos de Deus. Isso não me tira a responsabilidade de congregar, de estar dentro de um corpo e ser fiel aos compromissos que eu assumo naquela congregação, naquela comunidade. Mas a minha salvação, ela está em Cristo, ela não está fracionada com mais ninguém. Isso é uma bênção de Deus e é um marco da profecia também, porque a partir daquele momento, Deus ele vai falar diretamente com seus filhos e não mais por mediadores. Então, no dia do Pentecostes, todo o povo de Deus recebeu o Espírito Santo. E o dom da profecia continuou com os profetas da igreja nascente. Ou seja, a profecia ela não morre, mas ela sofre uma transformação. Ela não gera mais material canônico. A profecia ela não vai trazer nada novo. Ela vai ser julgada pela palavra de Deus. E o profeta não faz mais uma mediação de fala. Ele continua em suas missões de corrigir, de exortar, de motivar, de repreender, mas ele não é mais um mediador para quando o homem quer falar com Deus. Então uma pessoa não pode chegar para você e falar assim, fala com Deus aí para mim. Não, é claro, muito pode em sua eficácia a súplica de um justo, mas a súplica de um justo ela não substitui a devocional, o acesso que o crente tem com Deus, ele não substitui. Então, é o espírito e o corpo. O corpo, ele está ligado. Então, se eu estou em Cristo, eu não preciso mais de nenhum outro mediador humano. Eu não desprezo a profecia, mas eu ponho tudo à prova e eu retenho o que é bom. Então, a nova autoridade e inspiração desses profetas é distinta da dos profetas do Antigo Testamento. Fruto do pacto de Abraão, que é a promessa, a voz de Deus alcança todo o que é justificado pela fé. Então, neste aspecto, todos nós somos profetas de Deus também. E o serviço profético, pelo menos após o primeiro período da patrística, não deve ser compreendido como canônico, mas como aquele que corrige à luz da palavra e também deve ser julgado pela mesma palavra. Com a morte dos primeiros apóstolos, se finda o período de produção inspirada. E a partir dali, o profeta ele vai trabalhar tão somente com o desvio da palavra de Deus. Olha, desviou a palavra de Deus, traz a palavra de Deus, traz correção para se voltar à palavra de Deus.
E aí nós vamos ter esse quadrinho colocado de uma última forma. Você tem a unção na velha aliança, sacerdote, reis e profetas. Você tem a unção em Cristo, ou seja, está sobre o Messias. E você tem a unção na nova aliança. A unção na nova aliança, nenhuma das três unções elas são novas, tá bom? Mas você vai ter a unção na nova aliança sendo a mesma unção de Cristo, como eu falei um pouquinho antes do intervalo. Ali é a unção de Deus, que a mesma unção de Deus que estava sobre Jesus, ela agora está sobre o seu corpo, que é a igreja. Por isso que Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, da mesma forma que Jesus foi enviado, a igreja agora também está sendo enviada. Por isso que é muita ingenuidade nossa achar que um mundo que crucificou Jesus vai nos amar, vai nos acolher, vai receber a gente de braços abertos. Na verdade, a igreja ela caminha na mesma unção de Cristo. E se odiaram a Jesus, eles vão odiar a gente também. Esse é o grande perigo de nós, como instituição profética de Deus aqui nessa terra, tentarmos agradar ao mundo, porque não é possível agradar ao mundo. Por mais que em alguns momentos a gente vai conseguir ter a aceitação de alguns ramos, a igreja ela vai ser sempre rejeitada, porque ela carrega o Espírito, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. E aí você tem, então, o quadrinho que vai ser exatamente, vai mostrar pra gente como é que foi o cumprimento disso. Nós temos o pacto de Abraão, que é a promessa em Abraão. Você tem o pacto do Sinai, que é a lei, e você tem o pacto de Sião, que é o reino de Deus, que é realizado em Cristo e no seu corpo, que é a igreja, a sua noiva. O pacto do Sinai, ele era um mediador em tempo de infantilidade. Ele era uma ponte em tempo de infantilidade. Mas o pacto aqui que não poderia ser revogado era o pacto de Abraão, era a promessa que se cumpre em Sião, que se cumpre em Cristo. Então era para isso que os profetas estavam apontando. Os profetas apontavam para o pacto de Sião, Cristo e a igreja.